Boa tarde. O mercado que está de volta à CMTV, até porque estamos cada vez mais perto do recomeço do campeonato. Falta pouco mais de uma semana para que se inicie a jornada 25 do campeonato. 3 de junho é a data oficial do regresso do futebol a Portugal, ou seja, 8 dias. Um regresso que vai acontecer numa jornada que se vai jogar de quarta-feira a domingo. Os principais jogos são o Famalicão Futebol Clube de Porto, em Barcelos, o Benfica Tondela, na Luz, o Santa Clara Sporting de Braga, na Cidade do Futebol, e o Vitória de Sporting em Guimarães. A CMTV vai acompanhar ao segundo os jogos decisivos para a atribuição do título. Os jogos da reta final do campeonato não podem ser festejados com abraços entre os jogadores. Esta é uma das regras do mais recente plano da retoma da Liga, que foi apresentado ontem aos clubes. No documento, elaborado pelos médicos dos clubes, com base nas orientações da DGS, a Liga deixa recomendações sobre os cuidados a ter nos treinos e nos jogos das últimas 10 jornadas. Ficou também definido, por exemplo, que não pode haver cumprimentos nem a passagem de ambas as equipas diante dos árbitros antes do apito inicial. Os controlos antidoping vão voltar em todas as últimas 10 jornadas da Liga. Desde março que a Autoridade Antidopagem de Portugal não faz análises a atletas. A atividade foi suspensa depois de um atleta que foi controlado ter testado positivo para a Covid-19. Agora, o presidente do organismo, Manuel Brito, explicou ao Jornal Record que estão criadas as condições para que as análises estejam feitas na máxima segurança. Assim, vão ser feitos controlos antidoping por sorteio em todas as 10 últimas jornadas do campeonato. Olhamos agora para o Benfica, que não vai voltar a jogar no Estádio do Dragão esta época. Isto porque o estádio do Rio Ave foi aprovado pela Direção-Geral da Saúde para as últimas 10 jornadas do campeonato. O Dragão estava definido como casa alternativa do Rio Ave, caso o estádio dos vilacondenses não fosse aprovado. Como o Benfica ainda visita o Rio Ave, havia a hipótese dos encarnados ainda jogarem no Dragão. O Clube da Luz não estava agradado com esta possibilidade, que caiu por terra com a aprovação do estádio do Rio Ave. Subiu assim para 14 o número de estádios já aprovados para a retoma do campeonato. Os adversários do Benfica têm mais descanso do que os adversários do Futebol Clube do Porto na reta final do campeonato. Segundo o calendário para as últimas 10 jornadas, os adversários do Porto têm um total de 36 dias de descanso antes dos jogos com os Dragões. Já os adversários do Benfica vão descansar no total 43 dias. Antes dos jogos com os encarnados, ou seja, os adversários do Benfica têm mais 7 dias de descanso do que os do Futebol Clube do Porto. Além disso, o Futebol Clube do Porto nunca tem menos dias de descanso do que os respectivos adversários, algo que vai acontecer ao Benfica 4 vezes na reta final do campeonato. Bruno Costa Carvalho é oficialmente candidato à presidência do Benfica e vai a votos contra Luís Filipe Vieira, o que acontece pela segunda vez. A primeira foi há 11 anos. Na altura, Vieira venceu com 91,74% dos votos contra 2,71% de Bruno Carvalho, que até teve uma percentagem menor do que os votos em branco. Hoje, o empresário levantou dúvidas sobre a veracidade dos números dessas eleições. Deixou ainda várias críticas à atual SAD liderada por Luís Filipe Vieira. Disse mesmo que, hoje em dia, o Benfica está na segunda divisão europeia, uma referência aos maus resultados da equipa na Liga dos Campeões. O Benfica, que vai ficar isolado em estágio no Seixal antes da recepção ao Tondela na próxima jornada do campeonato. A equipa vai ficar em isolamento no centro de estágios e, segundo o Jornal Record, os jogadores já estão a ser alertados para esta situação para organizarem as respectivas vidas familiares, já que vão ficar vários dias isolados. Bruno Lage não costuma ser a favor da realização de estágios antes dos jogos em casa, mas as atuais circunstâncias justificam esta medida. Todos os jogadores vão realizar testes à Covid-19 antes do estágio para garantir que não há infectados. O estágio vai ser de pelo menos 3 dias, mas pode ter uma duração superior. Bruno Lage chamou 8 jogadores para estarem de reserva até ao final da época. Léo Cocubo, João Ferreira, Morato, Rafael Brito, Tiago Dantas, Paulo Bernardo, Tiago Araújo e Gonçalo Ramos foram os escolhidos e desde então têm estado em avaliação
tendo em vista a próxima pré-época. Deste lote, Morato, Dantas e Gonçalo Ramos têm presença garantida no arranque dos trabalhos, mas o número pode aumentar mediante a resposta dos restantes jovens neste período com o plantel principal. O japonês Leo Kokubo será aquele que terá menos possibilidades de realizar a pré-temporada, porque Bruno Lage dispõe, por esta altura, de 3 guarda-redes e Zlobin e Sevilar só sairão se chegar à luz um substituto para Odisseias Flacodimos. Continuamos a olhar para o Benfica, que divulgou as primeiras imagens em vídeo dos treinos coletivos do plantel. Recordo que fez ontem uma semana que o plantel benfiquista voltou aos treinos coletivos. O vídeo foi publicado no site oficial do Clube da Luz e mostra a equipa treinada por Bruno Lage durante o treino. Nas imagens divulgadas, é possível ver os jogadores a treinarem sem qualquer limitação do ponto de vista do distanciamento social. David Tavares continua a ser o único ausente. O jovem médio voltou a testar positivo para o novo coronavírus. Os encarnados voltam à competição no dia 4 de junho, na Luz, frente ao Tondela. Ainda no Benfica, são 5 as dúvidas sobre o 11 que Bruno Lage vai lançar no reinício do campeonato. A lateral direita tem estado entregue ao jovem Tomás Tavares, mas André Almeida recuperou da lesão que o afastou dos relevados em fevereiro e volta a ser opção para o lugar. Já na posição mais recuada do meio-campo, o reforço alemão Weigl tem sido a aposta de Bruno Lage, mas tem também a concorrência de Samaris. Ainda no meio-campo, Gabriel está recuperado do problema ocular que teve e por isso está na luta por um lugar. Antes da paragem, era Tarabt a primeira opção de Bruno Lage. Para a ala esquerda, o técnico tem 2 opções neste reinício do campeonato: o argentino Franco Servi ou o internacional português Rafa. Mas Rafa também pode ser utilizado no apoio ao ponta de lança. Para essa posição, ainda que com características diferentes, tem como principal concorrente o também português Chiquinho. Quanto a Ruben Dias e Ferro, integram uma lista com as duplas de defesas centrais mais subvalorizadas do futebol europeu. Segundo o portal 90 Minutos, os internacionais portugueses desempenharam um papel crucial nos números defensivos do Benfica esta temporada. Pode ler-se na publicação que na primeira época completa juntos, Ruben Dias e Ferro desempenharam um papel crucial no registro defensivo do Benfica, o melhor da Liga, com 14 golos sofridos em 24 partidas. O portal refere também que ambos os centrais têm 23 anos e que podem mesmo crescer ainda mais no panorama futebolístico, sendo difícil para o Clube da Luz segurá-los por muito mais tempo. West Bromwich pretende contratar Krovinovic e está disposto a oferecer 10 milhões de euros ao Benfica pelo médio croata. O clube inglês tem apenas o interesse numa contratação e, caso garanta a subida de divisão, vai mesmo avançar com uma proposta. Esta época, Krovinovic foi emprestado ao West Bromwich, clube que compete no 2º escalão de Inglaterra e ocupa o 2º lugar. O médio de 24 anos foi um pedido do treinador Slaven Bilic e, durante a época, acabou por ser um dos jogadores mais influentes da equipa, depois de ter perdido espaço na equipa do Benfica. Krovinovic já admitiu que está feliz em Inglaterra. Quanto a Pereira, pode afinal estar fora dos planos do Sporting. O médio de 21 anos foi apontado pela imprensa argentina ao clube de Alvalade, mas fonte oficial da SAD, contactada pelo jornal Record, garante que o jogador não é alvo para a próxima temporada. Esta época, Pereira assumiu a titularidade no Rosário Central e tem feito parceria no meio-campo com o ex-leão Fabián Rinaldo, que passou por Alvalade entre 2011 e 2014. O jovem argentino tem contrato com o clube até 2022 e a cláusula de rescisão está fixada nos 15 milhões de euros. Olhamos agora para as palavras de Bruno Fernandes ao canal do Sporting. O médio garante que fica arrepiado a cada vez que vê o golo que marcou ao Benfica na meia-final da Taça de Portugal em Alvalade no ano passado. Aquilo que aconteceu em Alvalade, para mim, eu ainda hoje que revendo estas imagens, eu sempre que revejo estas imagens... Pareceu-me que ficaste ligeiramente emocionado. Fico sempre emocionado, mas mais do que emocionado, fico arrepiado. É raro o dia em que eu vejo a imagem, digamos, que me mostrem o golo, que eu muitas vezes vou vê-lo, até muitas vezes com um relato, que o relato do golo tem outra emoção, e às vezes até sem som, como o boato do estádio, e é verdadeiramente arrepiante. Para mim, foi das melhores sensações que eu vivi no Sporting.
Bruno Fernandes garante ainda que a conquista da Taça de Portugal, na época passada, foi, a seguir ao nascimento da filha, o momento mais especial que já viveu e também o melhor da carreira. Aquele dia para mim tem um valor muito, muito especial e acredito que após o nascimento da minha filha tenha sido um dos mais especiais da minha ainda curta carreira e da minha vida. Mas obviamente que agora olhando para o panorama futebolístico e para aquilo que vivemos, infelizmente estádios que terão de ser vazios, ainda agora vemos na Alemanha como está um bocadinho a funcionar, mas acho que também será uma injeção de moral para toda a gente poder pelo menos assistir ao futebol, poder assistir aos seus clubes desde casa, mas poder ter alguma coisa que os faça haver uma resta de esperança que este período negativo passará e voltará tudo ao normal. Bruno Fernandes revelou também que teve várias discussões com José Peseiro e Marcel Kaiser quando os técnicos o queriam deixar de fora de alguns jogos. Tive algumas discussões com alguns treinadores que me queriam deixar de fora em alguns jogos para descansar ou para dar tempo para estar melhor para outros jogos, e eu, principalmente com o Mr. Marcel Kaiser, por exemplo, lembro ainda de um jogo da Liga Europa que ele queria me deixar de fora, falou comigo e disse: não, quero descansar, mas eu tenho muito tempo para descansar, ainda sou muito jovem, tenho muito que jogar. Nessa altura acho que ainda era o Mr. Peseiro, que também tinha feito alguma rotação na equipa, mas não tínhamos, na altura achou que não tínhamos muitas opções para jogar no meio campo. Eu disse ao Mr. eu não preciso descansar, eu estou bem, o Mr. meta-me a jogar, que sejam 20, 30, 40 ou 50 minutos, eu vou lá para dentro, eu vou dar o meu melhor. Depois de 2 dias de folga, o Sporting voltou hoje aos treinos na Academia de Alcochete. A equipa treinada por Ruben Amorim continua a preparar o regresso do campeonato. O técnico deu prioridade ao trabalho tático e físico, já a pensar na deslocação a Guimarães para defrontar o Vitória no dia 4 de junho. O treino ficou marcado pelo calor, que vai também ser uma constante nos meses de junho e julho, durante os quais se vai concluir o campeonato. Os lesionados Renan Ribeiro e Luís Filipe continuam sem treinar. O Ruben Amorim está a trabalhar com o sistema Jovem Cabral, Gonzalo Plata e Rafael Camacho para fazerem todo o corredor. O técnico do Sporting tem aproveitado a pausa competitiva para trabalhar estes jogadores de forma a percorrerem todo o flanco. Amorim pretende replicar uma solução que testou no jogo de estreia frente ao Desportivo das Aves. Nesse jogo, o técnico substituiu Ristovski aos 24 minutos e lançou Jovem Cabral. Esta é uma solução que pode ser usada por Ruben Amorim em momentos em que seja necessário assumir maior risco ou mexer com a dinâmica coletiva. O Sporting recebeu uma proposta de 10 milhões de euros por João Palhinha. O Correio da Manhã sabe que chegaram algumas propostas pelo jogador que está emprestado ao Sporting de Braga, mas a oferta mais alta foi a rondar os 10 milhões de euros, um valor que está longe de chegar aos 60 milhões da cláusula de rescisão. A eventual venda do jogador pouco ajudará aos cofres do Sporting, até porque a estrutura leonina espera valores superiores. O jornal A Bola avança que Palhinha deve rumar à Inglaterra para representar o Wolverhampton. Já o Liverpool vai avançar com uma proposta por Nuno Mendes nos próximos dias. Os Reds seguem o trajeto do jovem lateral esquerdo do Sporting e, segundo o jornal A Bola, devem apresentar uma proposta na ordem dos 15 milhões de euros, mas que permitiria aos Leões ficarem com uma percentagem do passe. Caso essa proposta não agrade a Frederico Varandas, o Liverpool poderá avançar com 20 milhões de euros pela totalidade do passe. O grande objetivo do Liverpool é contar com o jovem já na próxima época e impedir, ao mesmo tempo, que Nuno Mendes seja contactado pelo Manchester United, que também está na corrida pelo jogador de 17 anos. José Couceiro pode ser o próximo presidente da Liga caso Pedro Proença seja afastado do cargo. A CMTV sabe que outras hipóteses para substituir Pedro Proença são Júlio Mendes, ex-presidente do Vitória de Guimarães, Luís Duque, ex-presidente da Liga, e Hugo Soares, ex-deputado. Pedro Proença, que recusou esclarecer se vai apresentar admissão na Assembleia Geral de dia 9, e disse que o mais importante é o campeonato ser retomado na próxima semana. O presidente da Liga lembrou que o organismo é dos clubes e realçou que apenas fica no cargo até os clubes quererem. Confrontado com a perda de apoio por parte de alguns clubes, Pedro Proença recordou que no ano passado foi reeleito com 96% dos votos. O
presidente da Liga explicou ainda o que pretendia com a transmissão de jogos em sinal aberto. Pedro Proença diz que queria que o governo injetasse dinheiro nos canais generalistas para que estes pagassem às operadoras pelos direitos televisivos e assim assegurar o pagamento aos clubes. Esta medida permitiria também evitar ajuntamentos para assistir aos jogos. O Chelsea está interessado na contratação de Jesus Corona ao Futebol Clube do Porto. O clube inglês deve ficar com 2 vagas para as alas, porque Willian e Pedro devem deixar a equipa no final da época. Segundo a imprensa britânica, Sancho é o desejo número 1 de Frank Lampard, mas a concorrência e o preço exigido pelo Dortmund complicam o negócio. Corona é visto como uma alternativa mais em conta, apesar do mexicano também ser cobiçado por clubes como o Inter e o Sevilla. Quanto ao Marcano, já foi operado a uma ruptura de ligamentos no joelho direito. Segundo o Futebol Clube do Porto, a intervenção correu bem. Recordo que o central espanhol vai falhar o que resta desta época, uma vez que se lesionou com gravidade durante um treino no Olival. Enfrenta agora um período de paragem de 6 meses. Pepe, Mbemba e Diogo Leite são os restantes centrais do plantel portista, além do jovem Diogo Queiroz, que tem treinado também às ordens de Sérgio Conceição. O Futebol Clube do Porto emitiu um comunicado a repudiar as críticas de Nuno Encarnação dirigidas a Fernando Gomes no programa Liga de Ouro, aqui na CMTV. Os Dragões consideram que o comentador se dirigiu ao administrador da SAD Portista de forma inapropriada e grosseira. Em causa, as críticas de Nuno Encarnação, que se referiu a Fernando Gomes como a portista como nabo, considerando que não foi competente a gerir as contas do clube. Esta polémica surge numa altura em que Pinto da Costa continua a preparar as eleições. Segundo o jornal Record, Pedro Violas é mais um nome que se junta à lista do atual líder do Futebol Clube do Porto. Luciano Gonçalves, presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, ainda não dá como certo que os árbitros viajem para a Madeira no mesmo avião das equipas. O dirigente realçou, em entrevista à Renascença, que prefere esperar por uma posição oficial para perceber se a medida faz sentido ou não. Esta posição do organismo aconteceu depois de ter sido levantada a hipótese de as equipas de arbitragem nomeadas para dirigir jogos na Madeira viajarem no mesmo avião das equipas. O laboratório Unilabs recusa qualquer erro nos testes à Covid-19 feitos a jogadores do Famalicão e do Vitória. A reação surge depois da notícia do Expresso. O jornal revelou que de 11 testes considerados positivos nesses 2 clubes, só 2 é que eram realmente casos de infecção. A Unilabs considera os 9 testes em causa como falsos positivos e explica que há uma margem de erro de 3%. Segundo o Expresso, os resultados supostamente errados foram detectados no Hospital de São João por um médico que estava a realizar um estudo de identificação de anticorpos à Covid-19 entre atletas de várias modalidades. Em reação, a unidade hospitalar disse desconhecer a realização deste estudo. Já a Unilabs acusou o Expresso de retirar conclusões alarmistas e sensacionalistas. Já a data para o regresso do Flamengo à competição, a equipa de Jorge Jesus volta a jogar no dia 14 de junho para um campeonato estadual com jogos à porta fechada. Os clubes do Rio de Janeiro, à exceção do Botafogo e do Fluminense, reuniram-se com a autarquia e as autoridades de saúde. A pressão exercida pelo Flamengo e também pelo Vasco da Gama foi decisiva para o regresso. Foi também autorizado o regresso aos treinos, embora a equipa de Jorge Jesus já tivesse voltado aos trabalhos na semana passada, contrariando as recomendações das autoridades de saúde. Contra este regresso estão o Botafogo e o Fluminense. O Benfica arrisca perder 5 milhões de euros se, até ao fim da época, Nelson Semedo não fizer mais 13 jogos pelo Barcelona. Em cada uma das partidas, o lateral tem de cumprir pelo menos 45 minutos para que o objetivo seja cumprido. As águias encaixam mais 5 milhões se Semedo chegar aos 100 jogos pelo emblema catalão, sendo que neste momento soma apenas 87. Na altura do negócio, que se concretizou por 30 milhões, o Barcelona comprometeu-se a pagar mais 5 milhões a cada 50 jogos. A primeira série foi cumprida em fevereiro de 2019, mas o Benfica teme que a segunda não chegue a realizar-se, uma vez que a cláusula fica sem efeito se o português renovar contrato com os catalães ou se for vendido. Nelson Semedo deve mesmo sair do Barça no final da temporada,
uma vez que esta época fez apenas cerca de 22% dos jogos da equipa. Os golos na reta final do campeonato não podem ser festejados com abraços entre os jogadores. Esta é uma das regras do mais recente plano da retoma da Liga, que foi apresentado ontem aos clubes. No documento, elaborado pelos médicos dos clubes, com base nas orientações da DGS, a Liga deixa recomendações sobre os cuidados a ter nos treinos e nos jogos nas últimas 10 jornadas. Ficou também definido, por exemplo, que não pode haver cumprimentos nem a passagem de ambas as equipas diante dos árbitros antes do apito inicial. Os controlos antidoping vão voltar em todas as últimas 10 jornadas da Liga. Desde março que a Autoridade Antidopagem de Portugal não faz análises a atletas. A atividade foi suspensa depois de um atleta que foi controlado ter testado positivo para a Covid-19. Agora, o presidente do organismo, Manuel Brito, explicou ao Jornal Record que estão criadas as condições para que as análises estejam feitas na máxima segurança. Assim, vão ser feitos controlos antidoping por sorteio em todas as 10 últimas jornadas do campeonato. Quanto ao Benfica, não vai voltar a jogar no Estádio do Dragão esta época. Isto porque o estádio do Rio Ave foi aprovado pela Direção-Geral da Saúde para as últimas 10 jornadas do campeonato. O Dragão estava definido como casa alternativa do Rio Ave, caso o estádio dos vilacondenses não fosse aprovado. Como o Benfica ainda visita o Rio Ave, havia a hipótese dos encarnados ainda jogarem no Dragão. O Clube da Luz não estava agradado com essa possibilidade, que caiu por terra com a aprovação do estádio do Rio Ave. Subiu assim para 14 o número de estádios já aprovados para a retoma do campeonato. Os adversários do Benfica têm mais descanso do que os adversários do Futebol Clube do Porto na reta final do campeonato. Segundo o calendário para as últimas 10 jornadas, os adversários do Porto têm um total de 36 dias de descanso antes dos jogos com os Dragões. Já os adversários do Benfica vão descansar no total 43 dias antes dos jogos com os encarnados. Ou seja, os adversários do Benfica têm mais 7 dias de descanso do que os do Porto. Além disso, o Futebol Clube do Porto nunca tem menos dias de descanso do que os respectivos adversários, algo que vai acontecer ao Benfica 4 vezes na reta final do campeonato. Bruno Costa Carvalho é oficialmente candidato à presidência do Benfica e vai a votos contra Luís Filipe Vieira, que acontece pela segunda vez. A primeira foi há 11 anos. Na altura, Vieira venceu com 91,74% dos votos contra 2,71% de Bruno Carvalho, que até teve uma percentagem menor do que os votos em branco. Hoje, o empresário levantou dúvidas sobre a veracidade dos números dessas eleições, deixou ainda várias críticas à atual SAD liderada por Luís Filipe Vieira. Disse mesmo que, hoje em dia, o Benfica está na segunda divisão europeia, uma referência aos maus resultados da equipa na Liga dos Campeões. O Benfica vai ficar isolado em estágio no Seixal antes da recepção ao Tondela na próxima jornada do campeonato. A equipa vai ficar em isolamento no centro de estágios e, segundo o Jornal Record, os jogadores já estão a ser alertados para esta situação para organizarem as respectivas vidas familiares. Já vão ficar vários dias isolados. Bruno Lage não costuma ser a favor da realização de estágios antes dos jogos em casa, mas perante as atuais circunstâncias, justifica esta medida. Todos os jogadores vão realizar testes à Covid-19 antes do estágio para garantir que não há infectados. O estágio vai ser de pelo menos 3 dias, mas pode ter uma duração superior. Este é um alerta CM. Interrompemos agora esta edição do Mercado porque Francisco Penin há novidades no caso do rapper Mota GR.